TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que Deus esteja abençoando a tua vida. Nós estamos iniciando mais um programa Janela do Céu, que todos nós estamos sempre nesse momento para estarmos levando a palavra do Senhor e os testemunhos de vida de muitos irmãos que têm tido experiências com Deus, que têm visto o Senhor agindo nas suas vidas, trazendo curas, libertações. E tudo isso serve não para exaltar pessoas, mas para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, e é com esse objetivo que nós estamos aqui. E hoje a nossa convidada é a nossa irmã Tânia Strebe, de Estância Velha, que vai compartilhar conosco um pouco das suas experiências, um pouco de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela. Tudo bem? Tudo bem, Elisama. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi que eu aceitei Jesus, né? Foi uma evangelista muito querida, uma amiga, que falou de Jesus para mim durante 3 anos. Ela foi bastante insistente, perseverante, né? Porque eu fugia dela. Quando ela me entregava algum material ou alguma coisa assim que falava, né, da palavra ou falava de Jesus, eu fugia dela, assim. Na verdade, eu tinha aversão dela. E ela foi muito insistente, assim, ela me ganhou, né, pelo testemunho dela, pelo jeito como ela lidava comigo como amiga, assim. Ela deixava pequenas surpresas para mim dentro do meu carro, palavras com chocolate, às vezes flores, né, e um dia ela me deu uma Bíblia de presente. Eu já tinha a Bíblia em casa, mas eu nunca lia, né, e ela me deu uma Bíblia de presente e pediu para mim abrir num salmo, e ela leu comigo esse salmo. E eu vi que depois disso, assim, eu tive vontade de ler a palavra, que antes eu nunca tinha vontade, nem de abrir, nem de procurar uma ajuda nela. Eu não via a palavra de Deus como um refúgio para mim, ou como a solução para minha vida, né? E ela foi muito perseverante, assim, durante todo o tempo, assim, mesmo que eu refugava muitas vezes tudo que ela, né, trazia para mim, e insistentemente, assim, ela vinha falar de Jesus para mim, eu sempre refugava aquilo. Até que um dia eu tive um assalto, eu comprei o meu primeiro carro zero, foi isso em 2006. E eu tinha o carro, assim, há muito pouco tempo, e eu fui assaltada às 6 horas da tarde por 2 motoqueiros, né? E eles levaram o meu carro, assim, apontaram uma arma para mim, né? E me pediram a chave, assim. E bem na hora que aconteceu isso, tinham muitas pessoas ali junto, assim. Foi no final da tarde, foi em março, né? Dia 1º de março de 2006 que eu fui assaltada. E aí, depois que eles levaram o meu carro embora, eu fiquei com síndrome do pânico. Porque quando eu ouvia um barulho de moto, assim, qualquer tipo de barulho de moto, quando eu via 2 homens numa moto, eu travava, eu não conseguia mais andar, nem dirigir. E uma vez eu estava andando de carro na rua e a sinaleira abriu e eu ouvi o ronco de uma moto, assim, se aproximando de mim. Eu fiquei parada, eu não conseguia mais andar. Todos os carros buzinavam para mim, né, para mim sair da frente. Eu estava estancada sozinha no carro, em pânico, assim. E eu compartilhei isso com ela e eu falei para ela que eu não conseguia mais dirigir, que eu não conseguia mais ouvir, né, barulho de moto e nem motoqueiros. E ela falou para mim: chega, agora teu tempo terminou. Tu vai comigo. Eu vou pedir para o pastor da igreja que eu congrego, ele vai orar por ti e tu vai ver que tu vai te livrar disso, tu vai conseguir dirigir de novo. E daí no mesmo dia eu fui com ela, o pastor de uma denominação, orou por mim, né, e me deu um CD de presente, eu ouvi em casa. E desse dia em diante, assim, eu comecei a prestar mais atenção, assim, em tudo que Deus falava. E depois, logo no mesmo mês, dia 26 de março de 2006, eu aceitei Jesus, me batizei. E estou com o Senhor até hoje. Mas quem me apresentou à Igreja do Senhor Jesus foi a minha própria filha, né? Que em 2008 começou a trazer materiais para casa
da casa da dentista dela, que ela sempre gostava muito da dentista, né? E ela visitava a dentista, e a dentista era da Igreja do Senhor Jesus. Então lá a dentista dela dava presentes para ela, CDs, apostilas, e ela trazia para casa. E ela pedia para a gente colocar no CD e a gente ouvia. E uma música assim forte assim que eu lembro que ela cantava de cor era Coração Enganoso, né? E aquilo me intrigava muito assim, que eu não entendia como que o coração era enganoso, né? Mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E eu ouvia aquele louvor assim muitas vezes e pedia para Deus me iluminar, porque eu não achava que o meu coração era enganoso. Eu achava que o coração, era ele que eu tinha que ouvir, né? E Deus me provou e me comprovou que realmente o nosso coração é muito enganoso. E ele é realmente desesperadamente corrupto. É verdade, o nosso coração, ele sempre nos engana, né? Mas quando nós seguimos Cristo, né, a vida, a unção interior, o Senhor sempre nos dirige pelo caminho certo. Eu gostaria de te perguntar como foi esse desenvolvimento, né, da tua salvação, crescimento. Eu gostaria também que tu falasse um pouco para aqueles que estão nos assistindo, para que eles se identificassem também com o momento de vida que tu passou, né, muito difícil, sofrendo uma perda, né, tão grande assim, irreparável no coração, mas que muitas pessoas também podem estar passando ou passaram por isso e precisam de um consolo, né? Precisam que o Senhor venha fazer a obra nas suas vidas. Pois é, então, como eu falei aqui, que quem trouxe, né, esse material para dentro da nossa casa foi a nossa filha, Eduarda. Ela tinha 10 anos na época, né? E ela escutava comigo, né, aqueles louvores e trazia aqueles materiais para a gente ler. E só que aconteceu que em 2009, em julho de 2009, ela veio a falecer. Ela teve um aneurisma cerebral dia 5 de julho de 2009. Teve uma parada respiratória, né? Os médicos reanimaram ela. E aí ela fez uma cirurgia muito séria, onde ela tinha 1% de chance de vida. O cérebro dela estava todo cheio de sangue, né? E aí ela fez a cirurgia, sobreviveu. Ficou 15 dias na UTI, no final ela fez outra cirurgia, né, para drenar o sangue também de um lado e depois trocou, né, o dreno. Mas ela não resistiu, ela veio a falecer dia 19 de julho. E no dia 20 de julho ela doou todos os órgãos dela e dia 21 de julho ela foi enterrada em Novo Hamburgo. E quando o Senhor mostrou para nós que ele ia recolher ela, né, foi assim muito complicado, né? E não é uma coisa nada fácil. Mas perder um filho, assim, segundo as estatísticas, né, é a pior dor, né, que alguém pode sentir. E eu não sei se existe uma dor pior que essa, mas é muito horrível. Eu achei assim terrível. É algo assim que agonizante, assim, e que não parece que não passa nunca. Só que aí, o que aconteceu? Depois que ela foi recolhida, o Senhor mostrou pra gente, assim, que ela tinha terminado, né, todos os propósitos pelo qual Deus tinha criado ela. E ela era do Senhor, ela era temente a Deus, ela era um doce de criança, assim, quem conheceu sabe. E ela viveu 11 anos e meio na Terra, mas nesses 11 anos e meio, ela fez tantas coisas, assim, o Senhor usou tanto a vida dela para fazer tantas maravilhas que um ser humano de 80 anos não consegue fazer tantas coisas quanto eu vi ela fazendo em 11 anos e meio. E ela perfumava, assim, todo lugar que ela ia, assim, era aquele aroma perfumado de Cristo, assim, a gente sentia, né? E ela deixou escrito, assim, a gente encontrou nos materiais dela, logo depois que ela faleceu, que a gente foi vasculhar as coisas, ela deixou escrito numa caderneta aquele versículo de Filipenses que diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E ela já sabia, assim, eu creio que ela já sabia que ela ia ir para casa, né, para casa do pai dela. E nós falamos para ela assim, né, olha, Duda, se Jesus está te chamando, tu pode ir,
porque certamente Ele vai te cuidar muito melhor do que eu e o pai. A gente vai sofrer, a gente vai sentir muito a tua falta, mas eu tenho certeza que lá onde tu vai ser melhor do que aqui. Então, se Jesus está te chamando, tu não precisa não ir por causa de nós, porque a gente deixa tu ir, tu pode ir. Tu vai ir na frente, tu vai morar com Jesus primeiro, assim como tu já terminou tudo que tu tinha para fazer, o pai e a mãe vão terminar tudo que Deus quer que a gente faça aqui. E depois que a gente acabar tudo que Deus quer, a gente vai morar contigo. E aí, depois que a gente liberou ela, né? Umas 2 horas depois, ela começou a ter, então, a morte, né? Total, vindo a falecer. E aí, o que acontece? Depois disso, que eu vejo assim, que agora fazem 5 anos, agora em julho, fez 5 anos que ela faleceu, que foi recolhida. Eu digo para vocês assim que nós aceitamos ir para a Igreja do Senhor Jesus. Quem mostrou a Igreja do Senhor Jesus para nós foi ela, né? Através da dentista. E depois disso a gente veio a conhecer Jesus, não só de ouvir falar. Hoje os nossos olhos veem Jesus, a gente sente a presença dele, né? E sabemos o quanto ele é vivo, o quanto ele é real, o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele não desampara os seus filhos, porque eu, como mãe, eu só tinha ela como filha. Foi muito difícil para mim, foi uma coisa assim, eu acho que foi a pior provação assim da minha vida, foi essa, né? Mas eu posso dizer para vocês assim, ó, que Deus não desampara ninguém e que Ele é vivo e Ele é eficaz em suas promessas. E eu fui muito trabalhada no Senhor, assim, na área da solidão e eu sei que tudo que Deus fez, foi Deus que fez, porque eu conheço outras pessoas que perderam filhos, que ficaram doentes, né? Até se suicidaram ou nunca mais tiveram vida, ficaram com depressão e nunca mais tiveram alegria, né? E eu confesso, assim, que nos primeiros 2 anos eu não tinha alegria, né? Eu nem enxergava as cores, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz. Eu sou feliz de outra forma, mas eu sou muito feliz, porque hoje eu vejo o Senhor resgatando, né? Pessoas assim das trevas e usando a minha vida e a vida do meu esposo para alcançar essas pessoas. E isso eu não faria. Eu tenho certeza que eu jamais me dedicaria à obra de Deus como hoje, que eu não tenho ela aqui. Porque quando a gente tem um filho, a gente precisa... Por muito tempo, assim, uma mãe, ela precisa dedicar muito do seu tempo, né, pelo filho, ajudar nas questões escolares, ajudar na questão da higiene, da alimentação e até o lazer. Então, assim, o ministério de mãe, ele é um ministério que eu acho que eu fui aprovada, porque depois que ela faleceu, eu escutei os CDs Esposa e Mãe e eu descobri o que é ser mãe. E eu fiquei muito feliz. O que é ser mãe? Além dos cuidados naturais que uma mãe precisa ter, né? Da higiene, do amor, da dedicação, dos cuidados, né? O principal, eu vejo assim que a coisa mais importante que uma mãe tem para fazer quando ela tem um filho é levar esse filho para o Senhor. Mostrar Jesus para essa pessoa. E isso eu tenho certeza que eu fiz. Porque eu disponibilizei, né, a partir do momento assim que eu me converti, que eu aceitei Jesus e que eu conheci Jesus, dali por diante, assim, eu me dediquei muito, assim, a levar a Eduarda para os caminhos do Senhor. E ela, como ela sempre teve um coração muito maleável, ela era muito doce e assim, ela aceitava a verdade de Deus como única e verdadeira, né? Eu vejo que ela foi pronta a ir embora e ela foi pura. Ela não chegou a se batizar, né? Porque ela tinha 11 anos e meio, mas com 12 anos ela queria se batizar. Não foi preciso, eu vejo que não foi preciso, né? Mas eu sei que no Ministério de Mãe, o que eu fiz no tempo que eu consegui, né? Que não foi muito, assim, né? Porque quando eu aceitei Jesus, ela tinha 7 anos e meio. Mas dali até o dia da morte natural dela, eu tenho certeza que eu tive muita dedicação em relação à vida espiritual dela. E tudo que ela era privada de fazer, né? Que em momentos assim eu privava ela, né?
de certas coisas que ela gostaria de fazer para ir ao culto, para ouvir a palavra, para a gente ler a Bíblia, para escutar um louvor, para meditar até na letra de um louvor. Eu vejo que tudo isso depois, assim, quando ela cresceu um pouco mais, ela falou para mim o quanto foi importante, né? E eu sei que Deus, ele age em mistérios e eu não consigo saber exatamente ainda por que o Senhor recolhe filhos antes de seus pais. Isso é um mistério. Mas eu tenho certeza que a eternidade vai nos revelar todas as coisas, né? E independente do que Deus fez na minha vida até hoje, eu só tenho a agradecer, porque o amor que Ele dispensou para mim é maior do que as provações que Ele colocou na minha vida. E Deus é maravilhoso, assim, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias por todas as maravilhas que Ele faz. Deus é real. Deus tem os seus desígnios, né? Tem os seus propósitos e nós não temos como questionar a autoridade, né? Sabendo que, na verdade, Deus colocou ela num lugar muito melhor do que qualquer pai e mãe poderia suprir, né? Na sua filha, nos seus filhos. E eu gostaria que tu colocasse, assim, mais especificamente a respeito... Como é que tu fazia naqueles momentos de que vinham as lembranças, vinham as memórias, né? Se tu orava, se tu buscava. Para aquelas pessoas que também passam por isso e não conseguem achar, né, uma luz no fundo do túnel, ficam presas, né, naqueles sentimentos, porque deve ser algo muito forte, né? Coisa assim, uma perda de um pai, de uma mãe já é horrível, né? E o contrário, imagino, né? Não posso descrever, deve ser muito pior, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente como era a tua busca naquele momento, né? O que tu sentia Deus fazer, o que Deus falava contigo? Então, diz um ditado popular, né? Quem canta, seus males espanta, e eu acho que é verdade. Porque logo que ela faleceu, assim, eu deixava, assim, muito louvor ligado dentro de casa 24 horas. Durante o dia mais alto, né? Durante a noite baixinho. Mas eu sempre cantava, chorava e cantava, chorava e cantava. Eu cantava no chuveiro, eu cantava fazendo alguma coisa para comer, eu cantava trabalhando, eu cantava, mas eu chorava muito, assim, chorava muito, muito, muito mesmo, assim. E eu cantava muitos louvores, porque o louvor, ele liberta, né? E a gente vê, assim, que na igreja ou em qualquer coisa que Deus faz, o louvor ia na frente. Então, eu vejo que a primeira coisa que eu fazia era louvar. Louvar, louvar, louvar. Independente da circunstância, estando tudo horrível, um tsunami tendo passado pela minha vida e tendo colocado tudo por terra, eu louvava muito. E depois disso, assim, eu lia salmos. Lia muitos salmos em voz alta, caminhando pela casa, caminhando pelo quarto onde ela dormia, né? E também busquei muito auxílio, assim, nos CDs da igreja que eu recebia, CDs de cura. E comecei também a fazer a terapia na igreja, né? Eu ia toda semana fazer a terapia. E a terapia também me ajudou muito, assim, né? Não só pelos momentos que eu ia até lá para falar das minhas dificuldades, das coisas que eu precisava vencer, ou até da ferida bem grande que Deus tinha feito em mim. Mas eu me lembro que a pessoa que me aconselhava, ela orava e jejuava por mim. E de vez em quando ela me mandava palavras pelo celular, com mensagens. E aí eu ia meditar naquelas palavras que ela estava me mandando. E quando eu ia olhar a palavra que ela tinha me mandado, era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento, né? Então, a terapia, né, espiritual me ajudou muito. Eu fiz terapia também com uma psiquiatra de Novo Hamburgo, muito querida. Ela, assim, na verdade, ela tinha, assim, muito boa vontade, assim, de me ajudar, né? Ela era muito querida, assim. Só que eu vejo que não é esse o caminho, assim. Não adianta procurar um psiquiatra, nem um psicólogo. Eu não tenho nada contra essas profissões, eu admiro, né? Quando eu era criança, eu sempre quis ser psicóloga, inclusive. Mas, assim, eu vejo que no meu caso, assim, não foi isso que resolveu. O que resolveu pra mim foi a terapia espiritual
E a busca que eu tive no Senhor, assim, a dedicação, assim, que eu tive do Senhor. E eu recebi muito o colo de Deus. Eu sozinha em casa, assim, enquanto meu marido trabalhava, porque na época eu trabalhava só no turno da manhã. Eu sou professora, né? E no turno da tarde, então, eu vinha para casa chorar na cama. Eu deitava na cama e chorava a tarde inteira. Até ele chegar, eu chorava o tempo inteiro. E aí eu me lembro que em momentos assim eu dormia e eu sentia o colo do Senhor. Eu sentia. Porque assim, ó, Deus não desampara ninguém. E quando eu penso assim nessa possibilidade assim de viver sem ter filhos, porque hoje nós não temos filhos, né? E filhos naturais, assim, nós não temos. Mas quando eu vejo nessa possibilidade, assim, às vezes me dá uma certa tristeza, né? Porque eu gosto muito de criança, eu escolhi ser professora por causa disso, né? E eu vejo, assim, que mesmo eu sentindo essa falta é pequena perto das bênçãos que Deus me deu, perto das curas que Deus fez para mim. E hoje eu vejo que tem várias pessoas, assim, que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós, né? Pela perda de um filho, que é bem complicado. E essas pessoas vêm nos perguntar como que a gente está vivo, como a gente está de pé. E eu tenho certeza, assim, irmãos, que eu estou de pé por causa de Jesus, por causa do Senhor, por causa do amparo divino que Ele me deu, por causa de todas as palavras que Ele dispensou para mim, pela cura que Ele fez no meu coração. E além disso, também eu tinha um colega, né, que trabalhava comigo na escola, que era da Igreja do Senhor Jesus, e ele veio abrir o grupo aqui em casa logo depois que ela faleceu, em segundas à noite, então. E ele começou fazendo cura interior com a gente, mas na época eu nem entendia o que ele falava. Ele ministrava a palavra, mas eu nem conseguia ouvir porque eu só chorava. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, porque na palavra diz, né, que nenhuma palavra de Deus volta vazia, né, e que todas as orações que as pessoas fazem não caem no chão. E eu sei que muitas pessoas oraram por nós, muitas pessoas jejuaram por nós, muitas pessoas se dispensaram para edificar as nossas vidas, e é por causa também que Deus levantou essas pessoas que a gente está de pé. E o grupo familiar, ele nos ajudou muito, porque nós fizemos a cura interior, depois a cura interior aprofundada, né? E aos poucos o Senhor foi curando o nosso coração. E eu comparo isso, né? A perda de um filho é como se tu tivesse tido um acidente muito grave e tivesse quebrado 2 braços, 2 pernas, a coluna, as vértebras, a bacia. Então, uma pessoa que está assim tão machucada, ela não vai poder andar do dia para a noite sozinha. Ela vai precisar de cuidados, ela vai ficar muito tempo deitada numa cama, tomando medicação, esperando, né, o tempo a curar as coisas. Depois disso, ela vai fazer fisioterapias, vai continuar tomando medicação e aos poucos ela vai voltar a andar, né? Talvez com apoios e mais tarde sozinha. E eu poderia me comparar assim, né? Como se eu tivesse tido um acidente grave, me quebrei toda, mas hoje eu ando sozinha, sem bengala, sem andador, sem nada. E hoje a minha força é Cristo, porque Ele é o Senhor do impossível. Eu sei que se Ele quisesse, Ele poderia ter levantado a minha filha daquela UTI e ter feito ela viver, como Ele fez com Lázaro, que estava morto há 3 dias, né? E Lázaro levantou da cova. Inclusive, quando fazia 3 dias que ela tinha falecido, eu ia na lápide dela e orava essa palavra, né? Ossos secos, ouvia a voz do Senhor, né? Porque eu acreditava que mesmo depois que ela já estava lá, enterrada, Deus podia fazer, porque Deus pode fazer qualquer coisa, né? Deus é soberano, Ele pode fazer todas as coisas. Mas como não foi da vontade dEle, né? Ele trabalha com propósitos, e eu creio que os propósitos dEle se cumpriram na vida dela. Mas ao mesmo tempo que Deus fez tudo isso na vida dela, eu quero que Ele também faça na minha, né? Porque eu tenho certeza que ela está num lugar maravilhoso, aguardando, né, o grande dia que está perto, graças a Deus por isso. Que em nome de Jesus a gente vai estar prontos, né, nessa grande chamada que o Senhor vai fazer daqui a pouco. E eu sei que ela vai estar lá. E eu quero trabalhar todos os dias da minha vida, assim, em nome de Jesus, né? Que o Senhor me capacite. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar desse ar que Deus dispensa, eu quero fazer a vontade do Senhor. Até que Ele me chame e eu me recolha. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
O Senhor, Ele faz grandes obras no nosso coração. Muito interessante, né? Aquilo que tu compartilhou, que nós precisamos de um tempo, né? De um auxílio, determinadas coisas que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos que alguém nos ajude, nos ampare. Há um tempo, né? Para restauração, para cura do nosso coração. Mas Deus, Ele faz, né? E nós precisamos buscá-lo, porque não importa as coisas que nós passamos, a dor que nós carregamos, as coisas que aconteceram, Deus, Ele vai lá e entra no nosso coração e tira a dor, né? Reedita nossas memórias, traz a paz novamente, a força, porque só Deus pode operar essas curas, né, maravilhosas dentro de nós. Então aguarde, fique conosco ainda, nós vamos para um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais testemunhos da nossa irmã. Janela do Céu.